Ensinamentos de Meixo Sama, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 6. Aviso aos fiéis. Publicado no Jornal Eico, número 279, em 20 de outubro de 1954. Entre aqueles que professam a fé messiânica, ouvem-se comentários que sugerem recusa dos tratamentos médicos, do uso de medicamentos e injeções. Evidentemente, tal comportamento distorce nosso propósito, gera mal-entendidos na sociedade e fere nossa imagem. Portanto, pedimos redobrada atenção ao assunto e advertimos reiteradamente que jamais insinuem negação dos tratamentos médicos. Gostaria de expor minha opinião a respeito. Primeiramente, a Igreja Messiânica Mundial é reconhecida como entidade religiosa e amparada na Constituição, tem a liberdade de crença garantida. Portanto, é natural que devemos respeitar as leis e acredito que todos compreendam que precisamos nos vigiar rigorosamente para não infringirmos a legislação médica. Uma vez que o jorei se fundamenta em um princípio de cura completamente diferente da medicina moderna, os comentários e textos que descrevem exatamente nosso método podem ser mal interpretados como negação do tratamento médico. Isso pode parecer contraditório para algumas pessoas, mas não é. O método do jorei é um grande milagre sem precedentes. Inicialmente, o jorei é a manifestação do poder capaz de recuperar a vida dos pacientes em condições críticas que foram desenganados pelos médicos. E mais, qualquer pessoa pode praticá-lo ao ingressar na fé. O método funciona mesmo para os céticos. O sermão é posto em segundo ou terceiro plano, pois a luz do jorei pode ser concentrada e transmitida diretamente à alma do ser humano, fazendo-o arrepender-se de seus erros, corrigir-se e passar a praticar o bem. Ao mesmo tempo, recebe-se maior poder divino à medida que pessoas são salvas. E ainda, o milagre se manifesta do mesmo modo, por mais distante que seja o local onde o praticante do jorei se encontra. Assim sendo, é indiscutível que se trata da fonte e manifestação da absoluta e infinita força. Consequentemente, ao explicar às pessoas o princípio do jorei, ou nossa visão acerca da origem, das causas e do tratamento das doenças com base nesse princípio, não há a menor necessidade de se impor e ignorar a vontade do outro. Aliás, fomos ensinados que a insistência aparenta fervor, mas, na verdade, constitui uma ofensa à vontade divina. Outro ponto importante é que, justamente com a aproximação do fim dos tempos, o julgamento de quem será salvo ou não se torna mais rigoroso. Portanto, aqueles que não compreendem os fatos por meio de nossa abordagem ou da leitura dos escritos divinos e os ignoram, são indivíduos aos quais o tempo certo ainda não chegou, ou já estão destinados ao colapso. Esforçar-se para resgatá-los, além de não valer a pena, atrasa a salvação das pessoas que ainda podem ser resguardadas. Já advertimos severamente este ponto. Ao analisar os problemas ocorridos, constatamos que todos resultaram de fé shoujo e, sem dúvida, contrariam os ensinamentos. A fé shoujo se baseia na força pessoal. Por essa razão, mesmo que a pessoa seja nosso fiel, ou melhor, justamente por ser, não obtém graças. Sinto cada vez mais que, independentemente do que aconteça, se nos mantivermos humildes, com o coração repleto do amor de Deus e avançarmos agraciados com a capacidade de distinguir o bem do mal e o certo do errado, ou seja,
com a inteligência superior, não teremos nada a temer neste mundo. Capítulo 1. Vivência da fé. Eu visto por mim mesmo. Publicado na coletânea Série Gicam, volume 12, em 30 de janeiro de 1950. Vendo este título, os leitores devem estranhar, mas à medida que o forem lendo, provavelmente concordarão. Primeiramente, não deve haver alguém tão misterioso quanto eu, uma vez que até agora, na história da humanidade, não há registro de um ser humano semelhante a mim. Neste artigo, pretendo ser o mais objetivo possível, evitando a subjetividade. Portanto, gostaria que o lessem tendo isso em mente. Descreverei inicialmente o meu trabalho. Naturalmente, uma vez que o objetivo é a salvação da humanidade, não há como me desviar um passo sequer desse caminho. No momento, o trabalho no qual concentro maior empenho é escrever letras no papel, ou seja, caligrafias. Atendendo ao pedido de numerosos membros, estou me esforçando ao máximo a fim de satisfazê-los nesse sentido. Os fiéis, pendurando essa caligrafia ao pescoço e mantendo-a junto ao peito como um objeto de proteção, levantam a palma da mão em direção aos doentes, a uma distância de alguns centímetros, e procedem à irradiação da energia espiritual. Através desta, infalivelmente, o sofrimento causado pela doença é aliviado. Além disso, enfermos que foram desenganados pelos médicos como portadores de doença grave e estavam à beira da morte, são curados por membros que ingressaram na fé há poucos meses. Saudáveis, eles retornam à vida em sociedade. Exemplos como este ocorrem diariamente e inúmeras vezes. É natural o espanto daqueles que presenciam os milagres de ressuscitação. Trata-se da possibilidade do prolongamento da vida humana, considerado impossível por todos desde tempos remotos. Provavelmente, isto se tornará uma grande questão mundial. A gratidão e a profunda emoção daqueles que foram salvos são incomensuráveis. Diariamente, forma-se uma pilha de relatos e cartas de agradecimento sobre minha mesa. Cada vez que os leio, não consigo conter as lágrimas de emoção. Denominei de Jorei esse método de imposição das mãos em que a pessoa traz a caligrafia Oricari junto ao peito. Seu resultado não se limita à cura de doenças. Os exemplos são incontáveis. Afugentar ladrões que estavam prestes a abrir a porta, pessoas que caíram de penhascos ou que foram atropeladas por trens ou automóveis, salvaram-se sem nenhum arranhão. Outras foram poupadas do infortúnio do incêndio, entre outros. Em especial, há os milagres relacionados à agricultura. As plantações de trigo que estavam prestes a secar recuperaram-se com a ministração de Jorei. Através desse método, evitam-se pragas e aumenta-se infalivelmente a produção. Além de não serem raros os casos de revigoramento de cavalos e bois que estavam condenados à morte por veterinários. Ademais, os pobres libertam-se do sofrimento da pobreza. Os lares sombrios tornam-se alegres. Assim, desde o instante em que se coloca o Oricari no peito, o destino começa a melhorar. Estes inúmeros milagres estão publicados na revista Tijo Tengoku e no jornal Hikari. Com uma leitura atenta, é possível ter uma ideia melhor do que se trata. Dentre os feitos de grandes santos e religiosos, desde a antiguidade, encontramos milagres em que eles conseguiram a salvação de doentes individualmente. Ao mesmo tempo,
Existem exemplos de pessoas que seguiram as religiões desses santos e religiosos e receberam a graça de serem curadas. Da mesma forma, houve casos em que os representantes de Deus evidenciaram o poder da cura de doenças. Contudo, provavelmente, o excepcional poder que eu manifesto por intermédio dos ministrantes de Jorei possui uma diferença incomparável. Há ainda milagres do seguinte teor. Ouço sempre de muitas pessoas que, ao observarem as letras escritas por mim, destas irradia-se uma luz no exato formato das letras, que, dispersando-se em inúmeros feixes, movimentam-se dinamicamente no espaço. Há também quem enxergue uma pequena bola de luz no interior de meu ventre. Muitas pessoas já viram uma luz saindo da palma da minha mão. Essa bola de luz foi registrada em uma foto em que eram emitidas ondas luminosas. Em outra, ela se ampliou e ocupou totalmente o cômodo onde estava. Todo dia, encontro-me durante 1 hora com centenas de membros. De antemão, digo para trazerem qualquer dúvida ou fazerem perguntas difíceis. Desse modo, dentro da hora estabelecida, há dias em que recebo dezenas de perguntas. Entretanto, posso afirmar que praticamente não há nenhuma que eu não consiga responder. Naturalmente, todos os dias são indagações diferentes. Por vezes, há assuntos que não domino. Diante da questão, instantaneamente, a resposta surge em minha mente e flui por meio das palavras. Dessa forma, ocorre o fenômeno curioso de eu aprender comigo mesmo. Os que não são membros dizem, frequentemente, que levo uma vida de luxo. Uma crítica compreensível diante da carência material de hoje em dia. Contudo, eu jamais almejei essa vida. Os numerosos membros que receberam graças oferecem-me todo tipo de bens materiais como manifestação de sua gratidão. Eu apenas esforço-me para corresponder ao máximo a essa sinceridade. Em se tratando de dinheiro, caso eu precise de certo valor para a obra de salvação, misteriosamente a quantia necessária chega às minhas mãos de forma natural. O desenvolvimento da Igreja está ocorrendo dia a dia, mês a mês, conforme os senhores membros podem comprovar. Por esse motivo, nada se sucede de acordo com minha vontade, mas, sim, conforme a vontade de Deus, sou utilizado livremente. Em suma, acredito que não passo de uma marionete manipulada por Deus. Portanto, fico a me observar com profundo interesse, pensando no que Deus me fará executar em seguida. É um fato realmente misterioso. Além disso, há diversas obras que estou empreendendo e também os hobbies relacionados a elas. Deve ser raro uma pessoa com tantas habilidades como eu. Vou escrever a esse respeito. É dispensável dizer que sou um religioso. Contudo, não sou considerado como tal. Então, o que sou? Sou um pouco estranho, mas seria bastante adequado se me considerassem um empreendedor da salvação. Ouço constantemente que meus discípulos salvam diariamente muitas pessoas e, por manifestarem milagres, são respeitados como deuses vivos. Nessas ocasiões, acho graça e digo: se é desse jeito, significa que sou uma espécie de criador de deuses vivos. Eu pinto quadros, faço caligrafias, componho poemas, escrevo livros, romances, letras para músicas, artigos para revistas e jornais e sou inclusive redator. Com o objetivo de construir pequenos protótipos do paraíso terrestre, ainda elaboro o projeto e supervisiono a construção de edificações e jardins, o cultivo de flores,
a decoração de interiores, a agricultura e assim por diante. Quem já viu o Jardim Sagrado de Gora, em Hakone, e o que está atualmente em construção em Atami, há de concordar. A seguir, falarei a respeito dos meus interesses e gostos. Aprecio as obras de artistas expoentes desde os meus 14 ou 15 anos, não importando se são antigas ou contemporâneas. Gosto tanto de música japonesa quanto da ocidental. Em casa, sou eu quem mais ouve rádio. Tenho principal interesse em política, economia, educação, filosofia, literatura, problemas sociais. E como nunca negligencio a pesquisa desses assuntos, pretendo apresentar com regularidade esse extenso conhecimento por meio da publicação de livros. Resumindo, se eu me classificasse em termos profissionais, haveria uma rica diversidade. Religioso, pesquisador de política, economia e educação, escritor, crítico de civilização, especialista sui generis em medicina, poeta, pintor, calígrafo, arquiteto, paisagista, agricultor, crítico de arte e música e assim por diante. A Canon de 1000 braços, Senju Canon, tem 40 braços e cada um desempenha 25 atuações. Desse modo, a soma totaliza 1000 braços que executam todos os meios de salvação. Por esse motivo, costumo pensar: parece que Deus me faz atuar como a Canon de 1000 braços. Gostaria de escrever mais, porém, como ficaria muito extenso, deixarei o restante por conta da imaginação dos leitores. Esta é a minha essência vista por mim mesmo. Afinal, o que é a Igreja Messiânica Mundial? Publicado em O Livro do Evangelho do Paraíso, em 25 de agosto de 1954. Inicialmente, gostaria de esclarecer que nossa religião messiânica não é exatamente uma religião. A religião é apenas uma parte, portanto, é óbvio que não representa sua totalidade. Então, por que adotamos a nomenclatura religião messiânica? Acima de tudo, porque se trata de uma obra de salvação inovadora, sequer imaginada antes. Assim, não tive alternativa a não ser denominá-la dessa maneira. Em vez de adotar um nome diferenciado, escolhi esse porque é simples e de fácil assimilação. Falando abertamente, ela é uma religião que transcende a religião. Basta pensar que é uma obra de salvação inédita, ou seja, uma ultra-religião. Desta forma, apresentarei seus traços gerais. O mundo em que vivemos foi constituído por pessoas extraordinárias que surgiram ao longo da história, desde os tempos primordiais até o presente. Graças aos seus esforços em defesa de grandes ideais, alcançamos o magnífico mundo civilizado visto na atualidade. O ser humano deveria sentir-se profundamente emocionado e agradecido diante de tamanha dádiva. Porém, é realmente estranho que isso não ocorra de fato. Refletindo a respeito, nota-se que a felicidade, a mais essencial de todas as coisas, não acompanhou o desenvolvimento do mundo civilizado. É óbvio que a causa reside na grande falha existente em algum ponto da atual civilização, a qual me foi revelada por Deus. Em outros termos, o progresso da civilização atual não foi completo, ocorreu pela metade. Apenas a parte que valoriza a matéria visível se desenvolveu, enquanto a parte que prioriza o espírito invisível foi totalmente desconsiderada. Contudo, existe um motivo dentro do plano de Deus. Por um período, foi necessário interromper o avanço da cultura espiritualista com a finalidade de promover
o progresso da cultura materialista. Dessa maneira, hoje, quando esta alcançou o estágio previsto, Deus faz com que a cultura espiritualista dê um grande salto para que se desenvolva lado a lado com aquela, a fim de criar um mundo verdadeiramente civilizado. É com essa missão que nasceu a nossa religião messiânica. Por esse motivo, em todos os aspectos, ela é incomparável às religiões tradicionais. Consequentemente, o fundamental é despertar o pensamento teísta, que há tanto tempo se encontra adormecido. Todavia, isso não é nada fácil, uma vez que grande parte dos povos civilizados tiveram suas almas arrebatadas pela ciência e vieram ignorando a Deus até hoje. Somente uma extraordinária força sobre-humana poderá tocar e mover essas almas, fazendo-as reconhecer a existência de Deus. Para tanto, não existe outro meio a não ser o milagre, e por esse motivo, eles são tão numerosos em nossa religião. Essa força é a força absoluta, transmitida pelo Supremo Deus. Portanto, é natural que os ateístas se convertam ao teísmo, dando início à era de florescimento da cultura espiritualista. Como consequência, o desequilíbrio da cultura será corrigido e o verdadeiro mundo civilizado se concretizará. Juntamente a isso, os três grandes males que assolam a humanidade, a doença, a pobreza e o conflito, serão erradicados. É desnecessário repetir que eu fui o escolhido para tal missão. Desde a antiguidade, essa é uma profecia feita por muitos santos e sábios, mas somente agora chegou o momento de se concretizar. O surgimento do Reino dos Céus, profetizado por Jesus Cristo, o mundo de Miroco, anunciado por Buda Sakyamuni, o pedestal do néctar, idealizado pela Igreja Tenrikyo, o mundo do pinheiro pregado pela fundadora da Oomoto, o mundo de serenidade e paz, proclamado por Nichiren, a vinda do Messias do judaísmo, são profecias que se referem a isso. Gostaria de chamar a atenção para um fato. Visto que se trata de profecias, não havia como confirmá-las. No entanto, como estabelecerei de fato o paraíso terrestre, sou o executor e também aquele que comprovará as profecias mencionadas. Essas palavras podem causar espanto e soar como exagero. No entanto, é possível perceber minha plena convicção a esse respeito. Isso porque o Supremo Deus atribuiu-me a inteligência e a capacidade necessárias para atingir esse objetivo. Além disso, concedeu-me um poder divino jamais experimentado pela humanidade, algo absolutamente inimaginável. Atualmente, usando livremente esse poder, estou manifestando inúmeros milagres. Portanto, ao ingressar em nossa religião, qualquer pessoa poderá ser imediatamente agraciada por essa boa nova. Resumindo, os doentes são curados, os pobres se tornam afortunados, os conflitos desaparecem, a infelicidade se transforma em felicidade. Enfim, as pessoas se comovem com a profundidade das graças divinas. Ademais, como a sociedade, o país e o mundo são grupos de indivíduos, conforme nossa religião for se expandindo, será concretizado o paraíso terrestre, um mundo de paz e felicidade. Desta forma, o objetivo de Deus será alcançado. Uma vez que esse limite é o momento atual, é muito gratificante ter esse conhecimento e alcançar a felicidade. Portanto, o presente livro é um manual elaborado por meios da inteligência divina, que explica a essência de todos os fenômenos, a começar pela religião.
Consiste em uma compilação realizada pelos meus discípulos, sob minha orientação, a partir dos inúmeros textos que escrevi até agora. Realmente, significa um esclarecimento da verdade, sem precedentes, em que não há o mínimo de erro sequer. Ao mesmo tempo, visto que redigirei novos textos continuamente, planejo publicá-los à medida que forem se acumulando. Em suma, trata-se de fato da Bíblia da religião messiânica, cujo conteúdo será transmitido às próximas gerações como um manual do mundo vindouro. Religião e Fé, publicado em A Medicina do Futuro, volume 2, em 5 de outubro de 1943. Há pessoas que encaram nosso método terapêutico, o Jorei, como algo relativo à religião ou à fé. A este respeito, gostaria de esclarecer que ele não é nem uma coisa nem outra. Em primeiro lugar, os ideogramas da palavra religião dizem respeito a determinados grupos religiosos que estabelecem e pregam doutrinas conforme as quais devem se comportar. Devem ainda venerar santos, divindades ou Budas, além de reverenciar imagens como as de Cristo ou dos fundadores de suas respectivas religiões. Evidentemente, há diferenças de acordo com a religião, mas, grosso modo, esse é o seu significado. Já os ideogramas da palavra Shinko, que significa fé, indicam confiança e credibilidade que se intensificam aos poucos e atingem o ponto máximo. A essa altura, surge o sentimento de veneração, que mais tarde chega a integrar a noção da fé propriamente dita. Nessa perspectiva, a fé não se limita às divindades, ela a tudo perpassa. Por exemplo, reverenciar o sol no alvorecer significa uma forma de fé. O mesmo ocorre com o código de ética dos samurais e com a ciência. Como já mencionei, mesmo a medicina ocidental é de fato uma espécie de fé. Pode-se dizer que a fé na medicina é especialmente incomparável, o que se evidencia pelo fato de as pessoas entregarem a ela suas preciosas vidas com tranquilidade, independentemente das possíveis consequências. Nosso método terapêutico, no entanto, é diferente das religiões e dos conceitos de fé. Evidentemente, ele não contém componentes religiosos. Já em termos de fé, não se pode dizer que não apresenta nenhum traço. Creio que a cura de pessoas desenganadas pela medicina ou desesperadas em razão de graves doenças gera felicidade graças à recuperação da vida. Assim sendo, a consequência óbvia é uma forte emoção que conduz à fé. Nesse caso, como se trata de uma constatação natural do que se alcançou, de maneira alguma constitui superstição. Há um ponto que eu gostaria de esclarecer aos médicos. Quando algum tratamento que não é o da medicina é bem sucedido, eles dizem que houve cura porque o doente tinha fé. No entanto, há um motivo para esse ponto de vista: a interpretação que surgiu das várias experiências da medicina. Exemplificando, pode-se dizer que os medicamentos indicados por médicos da confiança do paciente surtem grande efeito. Embora os medicamentos sejam os mesmos, os que são prescritos por médicos famosos apresentam eficácia superior aos receitados por médicos não renomados. Há muitos exemplos desse tipo, e os próprios médicos costumam citá-los. Isso comprova que a cura não resulta da eficácia do medicamento em si, mas sim da confiança no médico. Portanto,
É natural o predomínio da visão preconcebida de que a cura ocorre porque os médicos acreditam no medicamento. Por outro lado, como já disse várias vezes, nosso método terapêutico atua igualmente tanto naqueles que acreditam quanto nos que possuem qualquer tipo de dúvida. Uma prova disso são os excelentes resultados observados especialmente em crianças pequenas. Por exemplo, no caso da disenteria, doença mais temida pelos médicos, a taxa de recuperação por meio do jorei supera em 90% dos casos, enquanto que, por meio da medicina, talvez seja inferior a 10%. É exatamente como sempre digo: em caso de guerra, queremos a vitória. No caso da doença, queremos a cura. Algo superior à religião. Publicado no jornal Eiko, número 194, em 4 de fevereiro de 1953. Sempre digo que nossa fé messiânica não é uma religião, é superior a ela. Os ideogramas da palavra Shukyo significam ensinamentos do fundador de uma religião. Por conseguinte, sem exceção, os sermões prevalecem nas religiões. A exemplo dos sutras budistas e da Bíblia, que vieram salvando as pessoas até então, ensinam-se princípios por meio da palavra oral e escrita. Portanto, na verdade, a religião tinha somente a função de ensinar e repreender. Isso era o bastante. Entretanto, no complexo mundo de hoje, os métodos de outrora são obsoletos. É por tal motivo que nasceu nossa fé messiânica, cuja missão é liderar os povos e salvar a presente era. Nossa tarefa maior é a cura das doenças. Até hoje não surgiu nenhuma religião que manifestasse um poder de cura como a nossa. Além disso, não há exemplos de religiões que constroem museus de belas artes e promovem melhorias nos métodos agrícolas. Abrangemos ainda áreas importantes para o ser humano, como a literatura, a arte, a política, a economia, a filosofia, a ciência e outras, cujos fundamentos temos ensinado, indicado e colocado em prática. Nesse sentido, desejo chamar a atenção para o fato de que os sermões são apenas uma parte da nossa religião. E mais, a maioria de nossas explicações é inédita. Dessa forma, em breves palavras, digo-lhes que a obra divina que executamos constitui um empreendimento de alto nível. O inconveniente é que o homem moderno não tem a mínima noção do que é uma cultura superior. Por esse motivo, ele tem dificuldade em entender o que propomos. Vejamos. O que mais lhe custa compreender é que doenças graves são curadas apenas com a imposição das mãos. Mesmo sem a aplicação de adubos, produtos agrícolas de excelente qualidade são colhidos em volumes superiores. Da mesma maneira que, em pouco tempo, reunimos maravilhosas obras artísticas e construímos um museu de belas artes. Embora sendo japonês, escrevi um livro com o inusitado título de Salvar os Estados Unidos. Até mesmo o templo messiânico em Atami, que ficará pronto em breve, é uma edificação com uma nova arquitetura religiosa inédito no mundo. Creio que quando ficar concluída, provavelmente deixará os arquitetos boquiabertos. Como já é do conhecimento de todos, tenho edificado construções em Hakone e Atami, que são locais com as mais pitorescas paisagens do Japão. Agora estou planejando construir o paraíso terrestre em uma área de 6,6 hectares, na região de Sagano, na cidade de Kyoto, a partir da belíssima paisagem do lago Hirosawa.
A maneira como o maravilhoso plano de Deus se desenvolve em termos mundiais é inimaginável. Portanto, desejo que se preparem para não ficarem assustados. Isso pode parecer um pouco exagerado. Contudo, uma vez que somos abençoados e protegidos pelo Deus onipotente, espero que acreditem que, de espécie alguma, se trata de uma presunção infundada. Quais são as três grandes superstições? Publicado no jornal Eco, número 119, em 29 de agosto de 1951. Como sempre digo, o objetivo da nossa Igreja é a criação de uma nova civilização. Contudo, tal afirmação pode soar estranha para quem me ouve. Isso porque, atualmente, não estamos em uma época selvagem, e a essa altura, falar sobre a criação de uma nova civilização talvez pareça um despropósito. Definitivamente, este não é o caso, pois lendo o presente texto, hão de concordar comigo. Do nosso ponto de vista, o atual mundo civilizado realmente progrediu, porém, apenas na forma. Quanto ao conteúdo, de jeito algum pode-se dizer que esse mundo constitui uma verdadeira civilização. O motivo é que quase tudo está repleto de equívocos, ou seja, de superstições. A seguir, discorrerei a respeito das três maiores. Primeira, superstição dos medicamentos. Já expliquei esse assunto de forma exaustiva. Portanto, talvez seja desnecessário escrever novamente, mas vou fazê-lo porque desejo que mais pessoas tomem conhecimento. Hoje em dia, em caso de doença, primeiramente, qualquer pessoa se apoia nos medicamentos. Não se assustem, mas os remédios constituem a chave para um enfraquecimento da saúde humana. Eles criam a doença e colocam a vida em perigo, não existindo algo tão temível no mundo quanto eles. Por que um fato dessa gravidade não foi percebido até hoje? É uma dúvida que deveria surgir, mas não é o caso, em razão de as pessoas estarem completamente imersas na superstição dos medicamentos. Assim sendo, para salvar a humanidade, não existe outro método a não ser romper e eliminar tal superstição, a fim de que as pessoas despertem. Segunda, superstição dos adubos. Nossos membros já estão bastante cientes desse ponto. Por conseguinte, seria desnecessário continuar escrevendo a respeito. No entanto, vou fazê-lo para que as pessoas tenham ciência disso. Desde o início, Deus concedeu uma extraordinária capacidade ao solo, onde os alimentos são produzidos para o ser humano. Ou seja, o próprio solo é um composto de adubos, um bem precioso. Entretanto, a partir de certa época, houve vários equívocos. O solo e seu adubo natural foram aniquilados. Esforços foram empregados em elementos poluentes que bloqueiam os nutrientes do próprio solo. Os agricultores foram extorquidos em suas finanças e, para piorar, passou-se a aplicar adubos que favorecem a diminuição da produção. Em suma, todos foram afetados por uma superstição realmente assustadora. Acima de tudo, venho alertando há tempos que a atual escassez de 3 milhões de toneladas na produção anual de arroz do Japão e os danos causados pelas pragas ano após ano, sem dúvida, se devem inteiramente aos adubos. Terceira, superstição das leis. Esta superstição tem uma pequena diferença em relação às duas anteriores. Seria desnecessário dizer que o propósito das leis é a prevenção dos crimes e que os métodos empregados para tal são apenas o controle e a punição. Todavia,
Todos sabem que somente dessa maneira não será possível alcançar o objetivo esperado. Afinal, a realidade do mundo de hoje expressa muito bem isso, embora ninguém sequer perceba um ponto importante e básico. E por que não é percebido? Sem dúvida, porque se ficou aprisionado a uma espécie de superstição. Obviamente, a referida superstição diz respeito ao engano de se envidar esforços apenas visando aos simples resultados aparentes, ignorando a alma do ser humano, na qual reside a causa dos crimes. Em vista disso, é evidente que não existe outro método para acabar verdadeiramente com os crimes a não ser a evolução e o aprimoramento da alma humana. Uma vez cientes de que tal método é a própria força da religião, os especialistas no assunto deverão basear-se nele e propor diretrizes para a eliminação dos crimes. Se houver uma verdadeira compreensão desse significado, primeiramente, as pessoas deverão buscar entrar em contato com a fé. Se bem que não se pode esperar muito das religiões de até agora. Aliás, isso também se evidencia pelo fato de a educação e a moral terem sido mais valorizadas do que a religião. Diante de todas essas circunstâncias, não havia alternativa a não ser adotar unicamente o princípio das punições legais. Em resumo, somente com o aparecimento de uma religião cuja força seja de fato superior à união das religiões tradicionais, da moral, da educação, entre outros, é que surgirá a sociedade ideal, livre de crimes. Caso essa religião seja a nossa Igreja Messiânica Mundial, será necessário pesquisá-la o quanto antes. Dessa maneira, certamente todos verão que não há erro em minhas palavras. A finalização do quadro intitulado O Mundo, publicado no Jornal Eco, número 75, em 25 de outubro de 1950. A maioria dos artigos que escrevo é inédita e incomum em relação aos meus antecessores. Por esse motivo, gostaria que lessem meus escritos cientes disso. Cada uma das religiões existentes possui, originariamente, suas peculiaridades e jamais são iguais entre si. Essa realidade depende da profunda obra de Deus. Parece-me que, até hoje, ninguém apresentou esclarecimentos nesse sentido. Acredito que o ser humano teria se sentido pleno e não estaria perdido se tivesse existido apenas uma única e esplêndida religião até o presente. Consequentemente, ele se contentaria em viver de forma pacífica e harmoniosa, sem contestações doutrinárias, livre de polêmicas, de tipologias e cisões entre as religiões. Não teria surgido também as tão caóticas condições sociais observadas atualmente. Isso seria o ideal. Entretanto, a realidade é oposta e nisso reside um importante significado. Vou esclarecer a vontade divina a esse respeito. Existe entre nós a palavra Keikaku, isto é, plano, projeto. O segundo ideograma, Kaku, significa quadro, desenho, e possui um sentido profundo. Traçando um paralelo com a pintura, as religiões existentes representariam as tintas de várias cores, necessárias para executar a pintura de uma obra-prima de abrangência mundial. Assim sendo, finalmente chegará o tempo em que a tela do quadro multicolorido será preparada e a composição ideal se delineará. A esta altura, um grande e habilidoso mestre deverá dar as últimas pinceladas. Evidentemente, o título desta obra é Paraíso Terrestre, e seu autor, o grandioso Deus da salvação do mundo.
Portanto, não será fácil compreender nem mesmo uma pequena parcela deste admirável plano, se observarmos as coisas com a visão de até então. O conteúdo exposto até aqui refere-se à religião. No entanto, todas as outras ideologias e culturas estão prestes a acertar os passos e avançar cada qual com sua missão de concluir o paraíso terrestre. Quando reflito sobre isso, realmente não consigo deixar de sentir imensa emoção. Honrados por termos nascidos em uma ocasião tão favorável e abençoada, agradecemos a Deus a felicidade em participar dessa grandiosa obra divina. Uma pessoa não deve censurar os outros. Publicado no jornal Que Eu Sei, número 55, em 25 de março de 1950. De vez em quando, perguntam-me os prós e os contras de se censurar o próximo, portanto, vou escrever a respeito. A bem da verdade, apenas Deus possui autoridade para censurar os outros. Por conseguinte, censurar significa profanar a posição de Deus. Se olharmos por outro ângulo, o resultado não é positivo e, na maioria das vezes, causa efeitos contrários. Da minha parte, quando alguém está fazendo algo errado, finjo que não vejo e deixo a situação fluir. Agindo assim, em algum momento, a pessoa acaba se deparando com obstáculos. Nessas circunstâncias, ela própria desperta e se arrepende do fundo do coração. Exemplificando, é como tentar parar uma grande pedra enquanto ela rola a ladeira abaixo. Não há como detê-la. Caso alguém tente fazê-lo a todo custo, acabará ferido. Por esse motivo, é melhor aguardar a pedra terminar seu percurso para então movê-la lentamente. Contudo, é melhor aconselhar a pessoa. Procedendo dessa maneira, certamente você terá problemas. Assim sendo, quando ela se defrontar com uma barreira semelhante, logo perceberá: ah, então foi isso que me disseram antes. Nesse sentido, censurar o outro, usar o poder ou algo do gênero para ameaçar ou controlar de qualquer forma, ou ainda, utilizar-se de regras e variados recursos para cercear a liberdade alheia, constitui soluções temporárias. Sem dúvida, em algum momento, haverá uma reação que, no final das contas, será desagradável. Seja como for, não haverá verdade se o próprio indivíduo não perceber seus erros e se arrepender do fundo do coração. Isso também se aplica à medicina. Os atuais tratamentos médicos buscam interromper as doenças por meio de diversos recursos que agem como uma forma de tortura física. De fato, por mais que se interrompa a doença temporariamente, é certo que haverá uma resposta do organismo e a recaída. Este quadro é mais grave do que a doença inicial. Portanto, nosso tratamento espiritual, que não utiliza nenhum desses recursos dolorosos, possibilita que o doente se cure naturalmente graças à própria capacidade de recuperação. Sendo assim, o método que potencializa essa capacidade natural é, de fato, a verdadeira medicina. A presunção e as más interpretações. Publicado no Jornal Eiko, número 111, em 4 de julho de 1951. No Ofudezaque da religião Omoto, a maior advertência se refere à presunção e às más interpretações. Esta é uma verdade absoluta. Tendo em mente tais palavras, ao observar nossos fiéis, ocorrem-me muitos pensamentos. Frequentemente temos a seguinte situação. No caso do jorei no início, quando se é inexperiente e hesitante quanto à força para curar a doença de alguém, inesperada e surpreendentemente, a recuperação é comum.
A pessoa curada fica admirada e, ao mesmo tempo, bastante feliz e agradecida. Talvez todos já tiveram experiência semelhante. Existem também aqueles que, em algum momento, sem perceberem, tornam-se propensos a se esquecer de que a melhora ocorrer em decorrência da proteção de Deus e pensam: será que eu também não tenho algo de extraordinário? No entanto, isso expressa uma enorme presunção, e quando surge, é o que há de mais perigoso. Portanto, é preciso muita cautela. Afinal, tal pensamento contraria a lógica. Portanto, estou sempre advertindo: quanto mais se tirar a força, melhor. Ou seja, como se trata da força humana, quanto menos ela se manifestar, melhor. Seguindo o raciocínio, quando se fica presunçoso, de certa forma, deseja-se acrescentar a força humana e aqui, sobretudo, a atuação do jorê enfraquece. Frequentemente ouço o seguinte: no começo, quando eu era inseguro, a cura ocorria satisfatoriamente. Entretanto, agora que vi ganhando muita experiência, a cura parece difícil. Por que será? Existem pessoas que têm dúvidas, mas se entenderem o sentido do que digo, acredito que concordarão. Da mesma forma, é preciso estar atento às más interpretações, uma vez que é muito fácil cometer erros na visão sobre a fé. Por exemplo, buscar entender a afinidade e o relacionamento com os deuses que aparecem em lendas e na mitologia, ter interesse e, de forma imprudente, querer conhecer os fenômenos de possessão espiritual. Quando se confere demasiada importância a tais assuntos, perde-se de vista o que é principal. De fato, saber um pouco não é de todo inútil, mas deve-se colocar um limite e parar. Aquele que fica preso a essas questões, sem notar, tende a desviar-se do caminho principal da fé. Certamente, a causa está tanto na falta de leitura quanto na prática dos escritos divinos, mesmo que estes estejam sendo lidos. Escrevi aqui sobre a presunção e as más interpretações. E digo-lhes mais: aquele que consegue basicamente compreender e praticar os escritos divinos percorre a trilha da verdadeira fé. A adoção do método inverso, publicado na coletânea Séries de Kahn, número 5, em 30 de agosto de 1949. O convívio social faz parte do cotidiano humano e é natural que nos deparemos com todos os tipos de problemas. Seria ótimo se nessas ocasiões a solução nos viesse à mente de forma imediata, mas isso raramente acontece. Às vezes, dependendo do contratempo, por mais que reflitamos, não encontramos uma saída. Nesses momentos, devemos considerar o método inverso. Com ele, podemos alcançar resultados excelentes. Eu, frequentemente, adoto esse método e tenho tido êxito. Entretanto, o que vem a ser isso? Darei alguns exemplos. Certo dia, uma jovem de uma família de prestígio veio pedir-me um conselho e relatou o seguinte: meu pai se envolveu em um relacionamento impróprio com uma viúva, às escondidas de minha mãe. Obviamente, nem ela, nem ninguém sabe disso. Sou a única pessoa que estou a par e, por esse motivo, não consigo esquecer e deixar isso de lado. Quero contar tudo o quanto antes à minha mãe e ao meu irmão e resolver logo. Como este é meu desejo, acredito que preciso fazer algo que impeça esse comportamento de meu pai. O que o senhor acha? Uma vez que a situação parecia complexa, ensinei a ela o método inverso. Disse-lhe que não deveria, em hipótese alguma, revelar o segredo nem interferir. Muito pelo contrário,
Teria que fingir ignorar as circunstâncias e, assim, ir ganhando a confiança do pai. Nesse meio tempo, poderia pensar sobre o próximo passo a ser tomado. Além do mais, principalmente nos relacionamentos amorosos, quanto maior a oposição, maior a paixão. Disse também a jovem que, em casos dessa natureza, quando o segredo é descoberto, podem ocorrer situações de desespero, acarretando todo tipo de tragédia. A jovem, então, seguiu meu conselho. Posteriormente, ela veio agradecer e contou que o revés se resolvera muito mais rápido do que o esperado. Há um conhecido episódio a respeito do método inverso, que envolve o ilustre pintor Maruyama Okyo, um dos precursores da escola Maruyama Shijo. Certo dia, Okyo foi ao restaurante de um conhecido em Kyoto. Lá, sentiu que a atmosfera do estabelecimento era diferente da habitual e o dono tinha um ar muito preocupado. Ao perguntar o que havia, o proprietário respondeu que ultimamente o movimento estava cada vez mais fraco e, por isso, estava considerando fechar o estabelecimento. Okyo então disse: "Entendi. Tive uma ideia", e foi embora. Logo depois, ele retornou com uma magnífica pintura do fantasma de uma mulher, que mandou emoldurar e pendurar imediatamente no tokonoma. O dono do restaurante ficou surpreso. Achei que, diante da atual condição, pensando realmente na recuperação do negócio, o senhor pintaria algo mais alegre e festivo. Isso é horrível demais. Ouvindo isso, Okyo retrucou: "Não diga nada. Espere e veja a repercussão." Dito e feito, a pintura ficou famosa em Kyoto e, graças a ela, o restaurante prosperou ainda mais do que antes. Creio que ele decidiu adotar o método inverso, pois conhecia o princípio de que quando algo chega a determinado extremo, transforma-se no oposto. Em todos os aspectos, quando o positivo atinge o clímax, transforma-se em negativo, e vice-versa. Ao observar as diversas questões do mundo, vemos que, na maioria dos casos, as adversidades só são resolvidas após chegarem a um ponto insustentável. Frequentemente, tentamos interferir em algo que já está a meio caminho, tentando fazer com que volte ao estado original. Muitas vezes, essa atitude acaba atrasando a solução do problema. Os cálculos e a eficiência, publicado no jornal Eiko, número 136, em 26 de dezembro de 1951. Ao observarmos os japoneses de hoje, identificamos o menosprezo pelos cálculos e a falta de interesse pela eficiência. Assim, desejo alertá-los sobre essa realidade. Naturalmente, como esses dois pontos têm profunda relação entre si, escreverei sobre ambos em um só artigo. Quando digo cálculos, não me refiro apenas às finanças, já que aqueles se aplicam bastante a outros aspectos da vida. É ainda um assunto surpreendentemente importante, sendo desnecessário lembrar todos os benefícios que chegaremos a obter se prestarmos atenção. Vale ressaltar, porém, que os japoneses são mais descuidados do que se imagina em relação aos cálculos. Sua noção de tempo é escassa. Eles não sabem planejar, e podemos até dizer que a maioria age de maneira improvisada. Com isso, o desinteresse pelos cálculos resulta em grande desperdício, o que afeta a eficiência e leva a mais perdas do que se imagina. Isso acarreta insatisfação no trabalho, a impaciência predomina e esse desconforto influencia o rendimento. Assim, sem que percebamos, sofremos grandes perdas. Vejamos os Estados Unidos.
Talvez não exista nenhum outro povo que valorize tantos cálculos quanto os americanos. Observem sua maneira de agir. Mesmo na guerra, a mecanização é utilizada ao máximo para evitar o sacrifício de vidas humanas. Na recente Guerra da Coreia, ao compararmos as baixas ocorridas dos dois lados, é surpreendente constatar que, enquanto do lado dos inimigos as baixas chegaram à casa dos milhões, as sofridas pelos aliados não chegaram nem aos 100 mil. Na Guerra do Pacífico, os japoneses se sacrificaram, lançando seus aviões contra os navios inimigos, treinaram a atirar com lanças de bambu e adotaram outras táticas de guerra que mostram o imenso descaso pela vida humana. Enquanto isso, o que fizeram os Estados Unidos? Um grupo de engenheiros fez voar um avião que, com uma única bomba atômica, destruiu uma cidade inteira. Ou seja, não dá para discutir. Devemos refletir bem sobre a diferença entre dar ou não valor aos cálculos. Parece que os japoneses guardam muitos resquícios da mentalidade dos samurais do passado e são propensos a desprezar os cálculos. Nem precisamos pensar muito para ver que, atualmente, isso é uma desvantagem e o será também no futuro. Além disso, constatamos que ainda hoje muitos japoneses tendem a se apegar a conceitos vazios como imagem social, orgulho ferido e necessidade de manter as aparências. As consequências desfavoráveis, tanto do ponto de vista da nação quanto para o indivíduo, são relativamente grandes. A seguir, escreverei um pouco sobre mim. Tenho como princípio não descuidar dos cálculos, algo não muito comum entre os religiosos. É suficiente observar minha maneira de agir para compreender o que digo. Seja para o curso de formação de novos membros, seja para o Oricari ou no que diz respeito às várias contribuições. Tento estabelecer um valor. Dessa forma, isso facilita para quem faz o donativo e não existe o problema do ofereça quanto quiser, tão corriqueiro nas religiões. Vale a pena lembrar que a oferta é espontânea e tenho como princípio não forçar ninguém a fazê-lo. Talvez esta não seja uma prática muito vista entre as religiões existentes, mas nem é preciso dizer o quanto ela tem se tornado um poderoso fator de expansão da nossa igreja. Como afirmei, já que calcular todos os detalhes não é simples, procuro não deixar de analisar os lucros e perdas com uma visão mais ampla. Muitas vezes, as pessoas observam meu modo de trabalhar e dizem que é um estilo americano. Eu concordo, já que valorizo imensamente os cálculos e a eficiência. Além disso, mesmo no cotidiano, procuro deixar a programação do dia mais ou menos elaborada. Quando há um imprevisto ou algo do gênero, ajusto a tarefa seguinte para manter o ritmo e, na medida do possível, não me desviar do planejado. Assim, uma atividade que uma pessoa comum levaria um dia para realizar, eu consigo terminá-la em aproximadamente 1 hora. Uma vez que trabalho rapidamente, meus auxiliares sempre se mostram espantados e comentam entre si. Meixo-sama é especial, por isso não há como imitá-lo. Contudo, esse pensamento está totalmente errado. Naturalmente, se a pessoa se empenhar, mesmo que não alcance meu ritmo, obterá resultados além dos esperados. Sendo assim, devem seguir em frente com determinação, conforme o ditado japonês. Contra uma atitude firme, nem o diabo pode.